Dito isso, eu quero agradecer a oportunidade da igreja, a confiança de poder, mais uma vez, partilhar da parte do Senhor uma palavra para nossas vidas. E é isso. Vamos à palavra do Senhor. O título dessa palavra é Governa quem ouve o céu. O governo do céu vem mediante a fé. Esse é um princípio fundamental das nossas vidas. A fé é o princípio fundamental para todos nós. Dito isso, eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E Guilherme tirando foto, filmando, não sei o que aqui, eu não quis nem olhar. Eita, Jesus! Hebreus, capítulo 11, que é uma passagem muito conhecida, e o versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Eu prefiro a versão que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Por quê? Porque isso dá a nós a convicção de que existe um fundamento, um alicerce, uma base para que todos nós, quanto cristãos, precisamos permanecer firmes nessa base. Dito isso, eu gostaria de fazer uma oração antes de nós prosseguirmos com a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, como aqui foi dito, e orado pelo presbítero. Que o Senhor possa preparar os nossos corações e os nossos ouvidos. Porque falando dessa palavra, Senhor, de fé, eu me lembro do versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que estejamos atentos, Senhor, àquilo que Tu tem para nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Entendendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, a gente precisa entender qual é o significado da palavra. Porque muitas vezes nós vivemos e andamos na religião ou na crença sem entender muitas coisas que nos traz a base e o alicerce do Evangelho. Ontem, enquanto eu rodava, eu estava com uma passageira de uma determinada igreja e eu conversando com ela, ela disse, você é cristão? Eu disse, sou. Ela disse, a gente falando de machismo, porque aconteceu uma situação, e aí eu conversando com ela sobre Bíblia, e eu vi que ela não entendia o mínimo, o básico. E ela disse, tem isso na Bíblia? Eu disse, tem. Vai em Gênesis, vá dar uma verificada, disse o capítulo e tal. E isso acontece muito com a gente, e às vezes a gente escuta versículos que a gente diz, poxa, eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que tinha. E entender a palavra e entender o fundamento da nossa fé é importantíssimo para que a gente tenha uma vida saudável e uma vida próspera na palavra do Senhor. Então, a fé é a confiança absoluta em alguém ou em algo. Tem origem no latim, fides. O fundamento é uma base, como eu falei. Quando fala a fé é o firme fundamento, quer dizer que se ela não for nossa base, tudo construído sobre nós pode desabar sobre qualquer descuido, argumento ou situação. Passamos anos construindo a nossa fé, passamos anos caminhando no Evangelho, até vir alguém com um determinado argumento e desconstruir tudo que a gente construiu. Porque nos falta um alicerce. Muitas vezes a gente está crente
ou convicto de que estamos firmes numa base, até algo acontecer e a gente vê que a gente está apenas superficial. E essa é uma palavra que nos confronta e não é fácil de pregar. Não é fácil falar de fé. Principalmente, como a diaconisa falou aqui, Sara, não é fácil estar num cenário difícil e continuar crendo. Ou vocês acham que eu estou rodando por hobby? Queria eu continuar na minha vida. Flexível. Tranquilidade. Então não é fácil falar de fé quando se está num cenário diferente. Mas a gente não pode falar daquilo que a gente está apenas vivendo. Porque falar de prosperidade quando vive prosperidade é muito fácil. Falar de cura quando se tem muita saúde é bom demais. Falar de vida espiritual quando se está bem com Deus é muito fácil. Como é que eu falo de uma vida espiritual boa estando distante do Pai? E não que eu não esteja crendo ou vivendo, ou tendo a convicção de que a fé me fundamenta. Mas que viver a fé num cenário crítico é difícil. E aí, a fé é uma certeza, ou seja, uma ação antecipada. Entendendo isso, a gente começa a crer que Ele já proveu, que Ele já realizou, que Ele já curou. Ou seja, quando eu prego sobre cura estando doente, eu estou dizendo, ei, eu estou doente hoje, mas eu creio que amanhã Ele há de prover a cura. O meu cenário hoje é de deserto, mas eu creio que Ele há de prover a providência do alimento, ou Ele vai prover a água, ou Ele vai prover o sustento. Ele vai prover. O meu cenário hoje não pode determinar o que eu creio. Onde estou fundamentada? O meu cenário hoje não pode descartar o que Ele me prometeu. Quando Jesus está ali pregando e uma multidão segue Ele, Ele diz, olha, o que nós temos para alimentar essa multidão? Pergunta Ele aos discípulos. Aí um dos discípulos vai dizer, olha, nem que a gente comprasse todos os pães, a gente conseguiria alimentar esse povo todo. Aí um diz assim, olha Jesus, eu consegui achar aqui 5 pães e 2 peixes. Só que antes dessa palavra vir, Jesus diz assim, ó, senta todo mundo. E aí, aonde é que tem a manifestação da fé? Não por parte de Jesus, porque Ele é movido pelo poder que está nele, e Ele já sabe do que vai acontecer. Mas quando Ele diz, ó, o que é que a gente tem? Os discípulos começam a pensar entre si, como assim? Nem que a gente comprasse todos os pães, a gente conseguiria alimentar esse povo. O nosso cenário não dá condições para que a gente alimente essas pessoas todas. Não tem. Aí Jesus diz, senta todo mundo, organiza todo mundo. E aí eu acredito que eles ficam perguntando, meu Deus do céu, o que é que ele está fazendo? Ele está mandando o povo sentar, separando, mas a gente não tem o alimento para dar. E aí Jesus disse, olha, não é preciso muito.
Basta crer. Basta ter fé. O que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Traz. E o cenário se transforma em 12 cestos que sobraram depois de alimentar uma grande multidão. A gente começa a compreender que o cenário inicial não correspondia à realidade. Mas o fundamento que é a palavra, que é o próprio Cristo que estava ali, muda um cenário crítico a um cenário de abundância. Todos comeram, se alimentaram, se fartaram e ainda sobrou. Mas é difícil a gente enxergar provisão no cenário difícil, como eu já disse. E aí a gente consegue citar muitos outros exemplos. Podemos citar Noé na construção da arca, Abraão saindo da sua terra, Ezequiel no vale de ossos secos. Quais eram os cenários que esses homens viveram para crer que algo mudaria após uma palavra? Noé, eu quero que tu construa uma arca. Alguns estudiosos vão dizer que levaram de 50 a 70 anos, que é uma das idades do primeiro filho de Noé. Outros dizem que a arca levou 100 anos para ser construída. Abraão leva 25 anos para ter Isaac. E Ezequiel, diante de um vale de ossos secos, presencia um dos maiores e citados milagres descritos até hoje. Todos esses cenários não correspondem àquela realidade. Escolhendo Abraão como pai da fé, a gente pode ver que Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar. Sem conhecimento algum. Imagine um cara que está estabilizado, que tem a sua família, que tem os seus servos, ouve a palavra do Senhor e vai viver algo que ele nem sabe o que vai acontecer. E eu achei interessante que em todo o processo de Abraão, Deus confirmava a promessa, a palavra. Farei de ti uma descendência. Através de ti vem a descendência. Só que o cenário de Abraão era um cenário de uma mulher estéril. Como é que se crê numa palavra quando o cenário é de esterilidade? Como ele há de fazer de mim vários descendentes se a minha esposa não pode me dar filhos? E aí você já conhece que ele tenta burlar o sistema. Ou ela tenta fazer isso. Eu anotei aqui algumas passagens que o Senhor confirma a Abraão várias vezes até chegar à promessa dele. Gênesis capítulo 2, farei de você uma grande nação. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes.
Abraão ainda não tinha tido Isaac. Gênesis capítulo 15, versículo 4. O Senhor lhe disse: não será esse seu herdeiro, você terá o seu próprio filho. Gênesis capítulo 17, versículo do 2 ao 6. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim, tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Gênesis 18, 10. Então, um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Aqui é o anjo. E, finalmente, no capítulo 21, tem o nascimento de Isaac. A promessa foi liberada lá em Gênesis 12. Se a gente for falar de capítulos, durante 25 anos, só se realiza no capítulo 21. Quando Deus ele lança uma palavra para mim e para você, ainda que o cenário não seja correspondente, Ele vai confirmar ela durante todo o processo da minha e da sua vida, até que ela se concretize. Mas isso não é no meu e nem no seu tempo, é no tempo que Ele determinou. Mas antes que você esqueça, ou quando você esquece, Ele vem e te lembra que mesmo que o cenário não esteja favorável, o teu momento não anula aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço, eu preciso ter fé para gerar a palavra. Às vezes, a gente escuta e só escuta. Obrigada, estava precisando. Mas ouvir e esperar essa palavra ser gerada até dar o fruto é um processo. E esse processo exige um fundamento. Exige o poder de Deus e a fé naquilo que Deus liberou para a nossa vida. Pedro e João, quando falaram ao cego: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. O que é que eles tinham? O poder e a fé na palavra. Não tinham mais nada. Não tenho prata nem ouro. Olha, o que tu precisa é de algo material. É o que você está me pedindo. Mas o que eu tenho para te oferecer é mais do que o material. É algo que vai transformar e mudar a sua vida para que você levante, ande e conquiste o que você precisa materialmente. Porque se eles chegassem e dessem apenas uma moeda, talvez resolvesse no momento. Mas o cenário do cego não ia mudar. Ou do coxo. Só quem tem fé pode viver coisas extraordinárias. Não tem como viver o extraordinário sem fé. Porque o extraordinário está além daquilo que a gente consegue entender.
O extraordinário vai além do nosso racional. Então, a gente precisa estar conectado a algo maior para poder viver isso. Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Essa compreensão de que Cristo vive em mim agora me dá o entendimento de que eu posso viver um extraordinário. Além do normal. Porque é só Ele que pode fazer isso. É apenas Ele que pode fazer o fora do comum. É só Ele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Viver para Cristo é ter a convicção que Ele há de prover, direcionar, governar, livrar, lutar e garantir a vitória. Porque nos cenários difíceis que o Espírito Santo vem, abre os nossos olhos e nos faz enxergar o que a gente, por nós mesmos, não conseguiríamos. Governa quem ouve os céus. José ouviu o que Deus falou para ele em sonhos e governou uma das maiores cidades de sua época. Governou sobre um povo e garantiu alimento a todos. Mais uma vez, o cenário de José não era um cenário favorável. Dentro de um poço, largado, abandonado, vendido por seus irmãos. Depois foi preso. Nenhum momento o cenário dele correspondia a uma vida de governo. Mas ele tinha recebido uma visão em sonhos ou recebeu uma palavra. E nessa palavra dizia que ele iria governar. Com certeza ele deve ter pensado nesse sonho diversas vezes. Se questionado diversas vezes. O Senhor me mostrou governando. Me mostrou o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante de mim. O que eu estou fazendo aqui dentro desse buraco? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa prisão, acusado injustamente? Como é que eu chego no governo preso? Mas existia uma palavra liberada. E essa palavra levou um tempo sendo gerada para poder acontecer. Só ao ouvir você já tem conhecimento. Mas não é qualquer ouvir. É ouvir crendo que o que não aconteceu ainda está sendo gerado. Porque depois de ouvir, você precisa dar vida usando as palavras. Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 24. Coloca aí, Jéssica, por favor. Marcos capítulo 9. É uma passagem bem conhecida. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, faze alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aqui?
Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se podes, eu posso. E tu, crê? Ele ouviu uma pergunta que mudou o cenário da vida dele e do filho dele. A partir do momento que ele disse: eu creio. Então tudo é possível a quem crê. E o que é crer? É acreditar. E o que é acreditar? É ter fé. E o que é ter fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É dizer: olha, Jesus, eu creio. Eu ainda não vi ele liberto, mas eu acredito que o Senhor pode libertá-lo. 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque, como eu falei mais uma vez, a fé vai para além daquilo que a gente está vendo. Como é que a gente sabe que o céu é bom? Como é que a gente sabe que a gente vai para o céu? Como é que a gente sabe que ele está falando com a gente? Como é que a gente acredita que ele pode fazer milagres? Como é que a gente serve a ele? Sem ver. Sem tocar. Através da fé. O problema é que ao invés de usarmos a nossa fé para vencer, curar ou dar poder à palavra para termos algo, murmuramos e matamos as sementes que estão sendo geradas no reino celestial. Por isso não recebemos, porque pedimos mal. Já pensou? Abraão recebeu a promessa de ser pai de multidões, de ter muitos descendentes, e aí depois de 25 anos de espera, Deus diz: olha, sobe ali naquele monte, leva o menino. Imagina se Abraão dissesse: oxe, esse tempo todinho esperando o menino, um homem que daria continuidade a tudo que eu construí, e agora Deus quer tirar de mim. Não vou levar não. Mataria todo o processo. Ele iria desfazer tudo que estava sendo gerado. E às vezes a gente faz isso. As nossas ações retrocedem ou postergam o processo da semente, ou da palavra, ou da promessa que está sendo gerada na nossa vida. Nós mesmos que fazemos com que as coisas fiquem tardias para nós, com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que nós fazemos. E aí o Senhor diz: olha, eu te direcionei por aqui. Aí a gente pega um atalho, a gente escuta fulano, a gente escuta ciclano. A gente se irrita, porque está demorando. A gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro na situação. E aí as coisas começam a pegar outro rumo. E para voltar, exige um processo de retorno. E tem sementes que morrem, viu? Tem sementes que não vão ser produzidas. Está aí o irmão. Tem sementes que a gente consegue salvar.
Tem plantas que a gente ainda consegue podar e arrumar o solo e organizar, mas tem umas que chegam num processo em que não adianta. Não adianta mais. E aí são promessas que só se cumprem depois da nossa vida. Para além, para filhos, para descendentes. Nós deveríamos declarar que o Senhor é o Jeová Jireh. E dizer, olha, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai prover. Eu não sei como, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu não sei como, mas eu sei que tu és o escape. Eu não sei como, mas eu sei que Ele há de cumprir na minha vida tudo que Ele prometeu. Eu creio que Ele já está dando ordem aos anjos ao meu favor. Que Ele é fiel para cumprir. E aí, o que ligamos na terra é ligado nos céus. E isso é bem complexo porque, às vezes, a gente não sabe como fazer essa ligação. Como declarar na terra e chegue aos céus e volte para realizar. Vai depender de como eu executo minha fé através das minhas palavras. O que creio precisa ser mais forte ou precisa ser forte o suficiente para mudar como eu vivo. E isso é um confronto, porque crer o suficiente para mudar a forma de viver, de enxergar, de lutar, de prosseguir. Isso é um confronto porque nos coloca numa reflexão de como está o meu nível de fé. Mas a palavra vai dizer, ei, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Só que nós, na nossa incredulidade, não conseguimos alcançar esse nível de fé de um grão de mostarda. Ela não chega a ser suficiente para mudar e transformar a minha vida. Noé, Abraão e Ezequiel, eles creram na palavra que foi dita. Crer é acreditar, logo manifestar a fé. E assim eu posso viver o direcionamento que vem dos céus. Mas não é apenas sobre ver ou sobre ouvir e obedecer. Porque Israel muito ouviu. O povo de Israel ouviu muito. Viu muitas coisas. Presenciou manifestação do poder de Deus. Mas continuou incrédulo. O mar foi aberto, o maná caiu do céu. Pragas vieram. Livramentos vieram. Vinha a coluna de fogo, vinha a nuvem do céu para proteger. Quantas coisas aquele povo não viu e ouviu. E permaneceu adorando o bezerro. Incrédulo. Porque ouvir não gera semente. Ouvir a palavra nos conduz a viver a semente.
o fruto daquela semente. A palavra é lançada. Existe um processo de crescimento para que depois dê o fruto. E crer que vai receber, como eu disse, é um processo para chegar até lá. Mas nesse processo, a gente retrocede. Os fariseus viram milagres. 400 anos de silêncio. Chega o Messias, rejeitado, milagres acontecendo, e os religiosos rejeitando, vendo e ouvindo, porque ele estava lá nas sinagogas com 12 anos ensinando a mestres. Ele estava lá desde o princípio da sua vida, mostrando quem ele era. Como um menino de 12 anos com tanto conhecimento. Ele já era para ser um destaque com essa idade. Porque hoje a gente tem os prodígios, e aí os professores na sala, vocês conseguem identificar. Esse menino aqui com 12 anos, comparado aos outros aqui, ele é diferente. Já lê bem, já calcula, já desenrola, já faz o negócio. Esse menino aqui é mais desenrolado. O professor, dentro de uma sala, ele consegue identificar que é um destaque. Quem é o destaque? E isso já era visto quando ele ensinava. Ao aguardar o seu processo para que dê os frutos, tudo foi manifestado. As palavras que eram descritas lá na frente geraram frutos, manifestações de poder, de milagre, de cura, e os religiosos incrédulos. Só ouvir e só crer. Não muda o meu cenário. Eu preciso ser constante naquilo que Deus falou para a minha vida. E a fé nos leva e nos conduz a isso. Porque crer e ouvir precisa estar fundamentado dentro de nós. Para que a gente obedeça, para que a gente espere o processo e para que a gente veja os frutos sendo gerados. Governa quem ouve o céu. Que eu e você possa estar atento ao que o Senhor tem falado nas nossas vidas, a que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas, e que tudo isso esteja fundamentado a nossa fé, para que a gente possa colher ou viver os frutos dessas promessas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.